de Viamão, de Farroupilha, ou seja, de todo o Rio Grande do Sul, nesse momento crítico causado pela pandemia do Covid-19. O INPRS Contribui compartilha dicas, sugestões e as melhores práticas relacionadas à área de gestão, com apoio técnico do seu Núcleo Integrado de Pesquisa em Administração, o NIPA. As postagens são em forma de cards, textos, cartilhas, vídeos, podcasts, buscando atingir o máximo de interessados possível de forma simples e direta. O link, né, de todo esse material que eu falei para vocês vai estar nos nossos comentários aqui do Facebook. E se você tem um negócio, você é autônomo e está precisando de uma assessoria, vem para nós. Nós temos todo um trabalho e teremos um prazer imenso de ajudá-lo. Também aqui nos comentários da live vai estar o link para vocês, então, acessarem esse nosso pedido de assessoria. Hoje, então, estamos na nossa última live de tema gestão de pessoas. Tivemos aí diversas maravilhosas. E hoje, qual é o tema? Se o mercado muda, o profissional precisa mudar. Soft skills, competências comportamentais que vão te colocar no caminho do sucesso. Antes de eu chamar a nossa maravilhosa convidada, eu já vou dizer para vocês que as nossas próximas lives serão nas quintas-feiras. E quais são os temas? Dia 10 de setembro, processo de abertura e encerramento de empresa. Dia 17 de setembro, informações contábeis para tomadas de decisão. Dia 24 de setembro, entendendo a gestão de custos e precificação e o fluxo de caixa de sua empresa. Dia 1º de outubro, investimentos disponíveis e como utilizá-los. E dia 8 de outubro, reforma tributária. Então, convido vocês para nossas próximas lives. Mas hoje, temos esse tema maravilhoso, que é, se o mercado muda, o profissional precisa mudar, soft skills, competências comportamentais que vão te colocar no caminho do sucesso. E nós temos a super honra de receber hoje a Lisiane Vieira de Abreu. Quem é a Lise? Ela é fundadora da Hub People, empresa especializada em mapeamento de soft skills, analista certificada em ferramentas como DISC, resiliência pela AACDC de Londres. Nossa, eu me confundo todo com esse monte de letras e coisas em inglês. Também ela tem certificado e ela aplica o Confidence Dynamics Profile e Entrepreneur Mindset Profile, ambos da Eckerd College dos Estados Unidos. Ela tem MBA em liderança, especialização em gestão de carreira, pós-graduação em psicologia organizacional, graduação em psicologia e formação em coach executivo e mentoria. A Lise, ela tem um desejo intenso de acompanhar as transformações do mundo, assim buscando atuar juntamente a empreendedores e apoiá-los na construção de um novo modelo de economia e de gerir negócios. Com experiência de 15 anos em gestão de carreira, sendo 9 desses com herdeiros e sucessores de empresas familiares, ela coordenou áreas de desenvolvimento, capacitação, tanto capacitação empresarial como de famílias, de empresários, participando de projetos de gestão de sucessão, desenvolvimento, assessment de sucessores, executivos high level, trabalhou com implantação de programas de mentoria e comitês ligados ao Conselho de Administração e de Família. É uma das pioneiras do país no uso da ferramenta EMP, que mapeia características do comportamento empreendedor e inovador. Foi consultora de carreira e coach de executivos, além de trabalhar com outplacement e gerenciamento de carreira e organizações. Na área acadêmica, lecionou em cursos profissionalizantes, técnicos de graduação e pós-graduação, em disciplinas de carreira, psicologia organizacional e empresa familiar. Lisiane, seja super bem-vinda. É muita honra te ter aqui, nossa, com esse currículo todo. Ai, Carol! Ainda descobri que foi premiada pela BRH, nossa, muito obrigada. Passo a palavra e estou, assim, super na expectativa dessa conversa que a gente vai ter hoje. Muito obrigada mesmo. Ah, Carol, obrigada pela super apresentação aí. Nossa, nem sabia que eu tinha feito tanta coisa. A gente vai se perdendo no meio, né, da nossa construção de carreira, mas é um super prazer de estar com vocês. Agradeço muito o convite, né, que você me fez, o convite que o Danilo me fez, do pessoal da NIPA, do Instituto, enfim, é muito legal poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né, que adquiri aí ao longo do tempo, e principalmente desse tema que eu venho estudando bastante, me dedicado bastante, e
e me propus, enfim, a trabalhar com ele agora, né, a partir da Hub, da empresa que eu criei, que são soft skills, né? O que são soft skills? Enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? A proposta é debater e conversar, né, com vocês de um jeito muito simples, apesar do nome muito sofisticado. Soft skills são comportamentos e competências comportamentais, né? Então, são coisas que a gente, enfim, lida no dia a dia, né, que o mercado nos exige, né, e que agora está em voga. Mas por que está em voga, né? Eu acho que é importante a gente poder entender por que soft skills agora está na boca do povo, todo mundo fala, usa esse termo, né? Por que é importante, por que as pessoas começaram a valorizar, né, os comportamentos e as habilidades comportamentais nesse momento, né? Eu acho que isso tudo começa, né? A gente começa a entender quando a gente entende um pouquinho as mudanças de contexto, né? As questões de carreira e do mercado de trabalho, elas foram modificando muito a partir do contexto histórico, né? Então, acho que a gente teve uma primeira revolução industrial, que a gente chama aí de revolução a vapor, né? Que ela trouxe uma necessidade, enfim, que foi onde a indústria começou a ser pujante, né? Foi de 1750 ali a 1850, onde a gente começou a ter máquinas trabalhando, né? Máquinas ocupando lugares de pessoas da questão mais manufatural, né, que se tinha. Então, as máquinas entraram aí no contexto e na vida dos profissionais, e os profissionais tiveram que desenvolver outras habilidades, né? Então, aquilo que eu fazia à mão, né? O sapato que eu costurava à mão, enfim, agora eu tenho uma máquina para costurar, né? A construção civil, né? Onde a gente erguia, enfim, coisas a partir da força humana, né? A gente teve, a partir da Revolução Industrial, máquinas a vapor que conseguiam fazer, né, içar barras de aço, içar barras de madeira, enfim. Então, os seres humanos já tiveram que fazer uma boa adaptação, né, com relação ao mercado. Então, aquilo que eles faziam manualmente, enfim, que era do ser humano, muitas máquinas vieram e deram aí um toque diferente no mercado. E aí os profissionais tiveram que também fazer uma certa adaptação, começar a lidar com o tempo, com capacidade de produzir rapidamente, né, com questão de rotina de trabalho, né? Então, aí a gente teve uma primeira modificação. Depois a gente teve a Revolução Industrial, com a chegada da energia elétrica, que deu, então, um pulo ainda maior, um salto ainda maior nessa relação do homem com o mercado e com as skills que ele precisava ter para continuar trabalhando, né? Essa foi uma revolução marcada, assim, por um crescimento mais do progresso científico, né? Então, além da energia elétrica, a gente teve questões como o avanço de medicina, né? Como o avanço de conhecimento técnico e científico, que acabou exigindo desses profissionais também outras skills, assim, que antes não era exigido, né? Então, por exemplo, a gente começou ali a ter um pensamento crítico e científico, exigia dos profissionais também um pensamento, não só atuar, não só manipular, não só girar a chave, não só programar a máquina, né? Mas ter uma crítica. Como é que eu crio a máquina? Como é que eu construo uma máquina? Né? Então, aí a gente já teve também um outro pulo, mas ainda bastante focado ainda no hard skill, né? No conhecimento. Depois a gente teve uma terceira revolução industrial, que foi a revolução tecnológica, mas agora, que começou ali em 1950, por aí até agora, onde a gente teve o início de automações, né? Então, assim, que também modificou bastante a relação do homem com o trabalho e a necessidade dos seus skills no mercado de trabalho, né? E com essa revolução tecnológica, então, começou a se exigir muito o conhecimento, né? A leitura, a habilidade de lidar com a tecnologia, né? O hard skills também bastante solicitados, né? No sentido de que a gente criou uma necessidade de uma especialização muito grande. Foi nesse momento que se criou muita especialização, né? As universidades, enfim, elas começaram a criar cursos mais especializados em diferentes áreas e segmentos, porque a gente entendeu
a gente precisava aprimorar e aprofundar o conhecimento para poder, né, impulsionar essa questão do desenvolvimento tecnológico. E aí, hoje, a gente está no que a gente chama de quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, que é uma mescla, né, da questão da tecnologia com habilidade, com algumas habilidades e algumas competências humanas. Então, a gente tem a questão do que se fala hoje muito da inteligência artificial, né, dos computadores e das máquinas já podendo fazer processos e aprender, né, de alguma forma. Eles aprendem, eles vão mapeando comportamentos e dados, e vão criando uma certa inteligência e vão respondendo, né, de uma forma muito surpreendente, né? Tem momentos que eu ligo para um call center, me liga, eu não sei se é uma pessoa ou se é um chatbot que está falando comigo, né? Se é um robô que está falando comigo, porque as perguntas que faz, assim, são extremamente pertinentes, né? Tu dá uma resposta, ele, entendi, então quer dizer que não sei o que, não sei o que. Tu fica em dúvida se é a pessoa que está lá atrás da linha ou se é um robô falando. Isso é o momento que a gente vive hoje, é essa quarta revolução industrial, aí essa revolução que coloca a gente de frente para um desenvolvimento tecnológico muito grande. E aí a gente começa a se questionar, né? Meu Deus, então agora se a máquina já está pensando o que o mercado vai exigir de mim, né? O que eu posso dar? Por isso, então, hoje em dia, a questão do soft skill tem criado, assim, um apelo muito grande, porque, na verdade, assim, a gente não precisa competir com a máquina, né? Na verdade, a resposta não é competir, a resposta é no que eu posso agregar que essas máquinas ainda não fazem, né? Esses computadores, essa questão da inteligência artificial, isso está dado, isso está posto, né? Isso já é realidade, mas qual é o meu papel, então, como profissional, né? Às vezes eu me pergunto, meu Deus, né? Uma máquina vai me substituir? Sim. Em algumas atividades, a máquina vai te substituir, né? Vai nos substituir. Mas a gente não pode lutar contra isso. A gente tem que ver no que a gente consegue, então, agregar. E foi por isso, então, que o soft skills veio, assim, à tona, né? Porque o que eu, como ser humano, como profissional, consigo disponibilizar para a empresa de valor que uma máquina ainda não consegue, que é justamente as habilidades interpessoais, né? As habilidades relacionais. Quando a gente fala em soft skills e hard skills, a gente precisa entender que o hard skill é aquela habilidade que ela pode ser aprendida e, de alguma forma, quantificada, né? Então, quanto eu sei sobre programação, né? Que linguagens eu sei de programação, né? Isso é hard skill. Né? Os soft skills são as competências subjetivas. O quanto eu consigo conduzir uma equipe de programadores, soft skill, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né, que se tem hoje, que a gente que conseguiu se separar de algum jeito, que antes era muito misturado, antes se via muito, se valorizava muito mais o hard skill, conhecimento, e agora, como esse conhecimento ele é muito fácil, né? Eu não sei cozinhar, né? Não sou uma chefe de cozinha, mas se eu colocar aqui no Google, né, receita de risoto, não sei o quê, eu acho vários tutoriais, vídeos, enfim, e eu aprendo a fazer um risoto. Então, o hard skill, ele está mais acessível. Agora, eu vou ter a sensibilidade de um chefe, né? Eu vou conseguir cozinhar para várias pessoas, né? Conseguir sustentar a pressão de cozinhar, de ter várias pessoas, de alguma forma, avaliando a minha comida, né? Eu vou conseguir fazer uma entrega de um prato gostoso num curto período de tempo, eu vou conseguir lidar com essa pressão, isso é soft skill, né? Então, tem coisas que a máquina consegue hoje suprir, tem coisas que ainda o ser humano é muito importante para conseguir fazer a entrega no trabalho. Então, por isso, soft skills veio com toda a força, né? E eu acho que ganhou uma força maior, né? Com algumas temáticas aí, algumas reportagens, algumas pesquisas, enfim, né, que apontaram, então, que as habilidades do profissional para essa indústria 4.0, além de uma formação multidisciplinar, são as soft skills, como a capacidade de adaptação, né, como habilidade em relacionamento. Então, assim, várias pesquisas hoje já dizem, né, com relação ao futuro do mercado de trabalho, dos profissionais desse mercado de trabalho, né, que não é só o conhecimento, né, não é só a questão técnica, não é o quanto eu sei de conteúdo, enfim,
Para vocês terem uma ideia, assim, 35% das habilidades que são exigidas hoje para o profissional, daqui a alguns anos, até 2030, elas vão mudar. Pelo menos 35% dessas habilidades que hoje são exigidas, até 2030 elas vão mudar. Não vai ser mais isso. Não vai ser mais essa forma que a gente vai avaliar o desempenho e se esse profissional é competitivo ou não. Outro dado, outra pesquisa feita pela McKinsey, sobre como selecionar profissionais e que oportunidades e que empregos e que jobs vão estar em voga, né, no futuro, eles avaliaram ali que no período de 2017 até 2030, mais ou menos, a gente vai ter um crescimento de 47% em atividades que exijam funções que estão relacionadas a competências emocionais, a competências sociais, habilidades de liderança, empreendedorismo. Então, assim, vai crescer muito as oportunidades para quem entende, quem consegue trabalhar e atuar fortemente no soft skill, nas questões mais relacionais, nas habilidades humanas, sociais e interrelacionais. Então, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente ter em mente quando a gente fala de soft skill, né? Teve uma pesquisa, no último Fórum Econômico, em 2019, eles fizeram um relatório onde eles discutiram, né, o futuro econômico nos próximos anos, enfim, e nesse relatório eles pontuaram que para ser competitivo nos próximos anos, tu precisa ter soft skills, e eles pontuaram as 10 principais soft skills, né? Então, você imagina, né, um fórum econômico que trata de economia, que trata de questões bem concretas, né, bem objetivas, trouxe a necessidade de olhar para essa questão mais de relacionamento interpessoal e das pessoas com o mercado e com as atividades que fazem, né, como um ponto importante para ser competitivo. Então, eu acho que isso foi um ponto de virada de chave bastante importante. Se vocês perceberem, assim, desde que o Fórum Econômico divulgou esses principais soft skills, se fala muito nisso, né? Se fala muito nessas habilidades e como reconhecer essas habilidades e como trabalhar essas habilidades, né, interrelacionais, e interpessoais, né, os people skills que a gente diz, porque realmente isso vai fazer diferença na competitividade do profissional e no quanto o profissional vai conseguir agregar para as empresas, né? Nessa mesma pesquisa da McKinsey, eles pontuaram que mais de 95% dos gestores, dos donos de empresa ou CEOs, enfim, avaliam que suas equipes não estão preparadas para as mudanças, 95%, né? E que não estão preparadas para as mudanças, né, para essa indústria 4.0, para esse modelo de mercado que está vindo aí, muito se refere às questões comportamentais. Então, acho que é o momento da gente começar a olhar com mais atenção para isso, né, da gente poder dar um valor maior e uma atenção maior, né, a gente já investiu muito, né, acredito que muitas pessoas, eu mesmo, né, Carol, tu acabou de ler o meu currículo aí, investi muito na questão do hard skill, do conhecimento técnico, acho que isso é super importante, né, uma coisa não exclui a outra, a gente não é só bom, né, sendo um ótimo profissional técnico, e também não é só bom sendo uma pessoa extremamente relacional, focada só nas interrelações. A gente precisa ter um equilíbrio nas duas coisas. Mas o que acontece é que até agora o mercado exigiu muito hard skill, né? E a gente, com essa mudança, né, que eu trouxe aí para vocês de contexto, dessa indústria 4.0, dessa relação das pessoas com a digitalização, com a inteligência artificial, o mercado de trabalho vai mudar, o mundo vai mudar. A gente já está sentindo, né? Hoje em dia está todo mundo trabalhando em casa, né? O quanto dessas soft skills foram exigidas, né, da gente para poder trabalhar em casa, para poder se adaptar a um sistema de trabalhar em casa, né? Então vamos pensar assim, em autonomia, iniciativa. Eu tenho que chegar e ir lá e saber qual é o meu horário, que momento eu tenho que começar, quais são os meus prazos, né? O que eu preciso fazer de entregas. Então muitas coisas mudaram, né? Criatividade, né? O quanto eu precisei pensar em novas estratégias para abordar o meu cliente, né? Para aquilo que eu fazia pessoalmente numa reunião, como é que eu posso tornar atrativo e criativo?
Os professores hoje, coitados, são os mais criativos, né? Eu tenho um filho de 8 anos e gente, é uma gincana, né, dar aula para criança. Então, assim, imagina o que o professor teve que desenvolver, né, em termos de inteligência emocional, né, de gerir as suas emoções, a sua angústia de não estar lá na sala de aula, de não conseguir ver as crianças, de não saber se eles estão se comportando, se eles estão lendo, se eles estão prestando atenção, né, e ainda ter que estar dando aula. Então, só esse contexto que a gente viveu agora de pandemia desenvolveu uma centena de soft skills aí, com certeza, em cada um, né? Mas falando um pouco dessas 10, eu acho que tem algumas, assim, que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, assim, porque o nome em si daqui a pouco não diz, né? Mas a resolução de problemas complexos é a capacidade de enxergar as coisas com início, meio e fim, né? De poder ver as coisas de um jeito mais sistêmico, mais amplo, né? E entender a complexidade dos problemas e trazer respostas, né? O pensamento crítico, ele fala na capacidade da gente avaliar os prós e contras, né? De poder entender, né? E questionar, né, o que está posto, né? A inteligência emocional, como eu falei, muitos é um pouco de senso comum, né? Mas às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas o que é inteligência emocional? Né? A inteligência emocional é aquela capacidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções e também lidar com as emoções do outro. Então, é trabalhar com essa inter-relação, né? O Daniel Goleman fala que a inteligência emocional ela é composta do autoconhecimento, da autogestão das emoções, né? Ele fala também da nossa capacidade e da nossa habilidade de interação social também, que é como eu faço essa autogestão e esse autoconhecimento né, em loco para o meu dia a dia. Então, não adianta eu só me conhecer e só gerenciar minhas emoções e ser empático, que é outro ponto que ele coloca, são 4 dimensões, empatia também está aí, né, entender a emoção do outro, mas como eu interajo, como eu coloco isso no dia a dia, como eu faço com que isso aconteça, né, enquanto eu estou em contato com o outro. Né? A questão da originalidade e da iniciativa, né? O quanto eu sou proativo, o quanto eu penso, como a gente diz hoje, fora da caixa, né? O quanto eu consigo trazer alternativas inéditas, né? A orientação para o serviço, eu acho que é outro ponto bem importante que a gente tem que atentar, né? Que é poder pensar no outro. O quanto eu estou disponível para trabalhar colaborativamente, o quanto no meu trabalho eu estou tentando facilitar a vida do meu colega, facilitar a vida do meu cliente, o quanto eu estou disposto realmente a servir, né? A apoiar essa estrutura que tá à minha volta. Coordenação fala muito da nossa capacidade de gestão, hoje em dia não é só o executar, é muito mais que o executar, eu apoiar as pessoas que estão executando também, né? Então, esse é outro ponto, tu saber coordenar pessoas, gerir, avaliar talentos, alocar os melhores talentos, isso é coordenação. Né? Negociação e persuasão, acho que já é uma soft skills que hoje, que de longa data nos acompanha e é valorizada, né? E a flexibilidade cognitiva fala muito da nossa capacidade de se adaptar, né? De estar aberto para o novo. Bom, foi feito assim até agora, mas daqui em diante não dá mais para ser feito assim, né? A gente tem uma pandemia, não dá para ir para o escritório, como é que eu trabalho? Vou deixar de trabalhar? Não vou trabalhar, vou me adaptar a esse novo sistema. Vou estar aberto às mudanças, vou entender que daqui a pouco a minha visita, que era lá no cliente, eu como psicóloga, trabalho com coach, os atendimentos eram presenciais, as sessões eram presenciais, agora são online. Então, isso é estar aberto, né? Isso é estar disposto a entender que tem uma outra forma, um outro jeito de conduzir as coisas. Então, esses 10 pontos que o Fórum Econômico Mundial pontuou e diz que é importante, que o profissional 4.0, como a gente diz, precisa ter para continuar movimentando a economia, eu acho que foi um ponto bastante importante para abrir os olhos de todas as empresas sobre soft skills. E hoje a gente tem várias empresas trabalhando fortemente nesse mapeamento, no desenvolvimento disso para as pessoas, para suas equipes, né? Aí as pessoas me perguntam, tá, Lisiane, mas qual é a relação disso com o mercado?
né? Eu não consigo entender, enfim, eu tenho que ter todas, eu não tenho que ter todas, enfim. A gente tem que ter abertura para entender qual é a necessidade da área que a gente está. Né? Então, tem áreas que vão exigir mais de algumas, menos de outras, né? A posição que eu vou ocupar também vai exigir, né, que eu tenha mais habilidade, mais inteligência emocional, por exemplo. Pega uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, que nem eu, né? Trabalha com treinamento, trabalha com assessment. Se eu não tiver inteligência emocional para conseguir dar um bom feedback, para conseguir dizer para a pessoa, né, no que ela precisa melhorar, eu não vou ter sucesso. Então, para mim, talvez a questão da inteligência emocional seja mais importante do que a persuasão e a negociação, quem sabe, né? Mas, assim, a gente tem algumas conexões, por exemplo, o marketing, né? As áreas de marketing vão exigir sempre profissionais mais criativos, persuasivos, que criam abordagens de comunicação que levem as pessoas a comprar, se relacionar com a marca. Então, a persuasão é uma questão bastante importante, né? A inteligência emocional, no sentido de conseguir ter empatia para entender o que o consumidor, o que o cara que está do outro lado quer do meu produto, né? Então, esses são pontos, por exemplo, são soft skills que se ligam com a área de marketing. A parte de tecnologia se liga muito com as questões de coordenação de equipes, com a parte também de inteligência emocional, né, com a capacidade de entender as suas habilidades, né, e de principalmente coordenar e trazer e transformar o ambiente, né, porque o ambiente tecnológico geralmente é um ambiente que as pessoas são mais duras, mais rígidas, então o coordenador poder entender, poder ajudar a ser um ambiente mais flexível é importante, né? A parte de engenharia e projetos lida muito com a criatividade, com o pensamento crítico, né? Novas soluções, né? Também com a questão da negociação, educação, trabalha com soft skills como colaboração, gestão de pessoas, a questão da criatividade, como eu falei para vocês, eu acho que os professores estão, né, sendo exigidos ao máximo nesse sentido para manter as crianças, por exemplo, interessadas, né, e motivadas a ter aula online. Resolução de problemas e negociação, persuasão e flexibilidade cognitiva é uma coisa que exige muito para quem é exigido muito de quem é empreendedor, né? Então, a capacidade de, meu negócio agora, que era minha lojinha da esquina que eu abria ali todos os dias, agora eu não posso mais abrir. Está fechada, né? Tem um decreto que não deixa eu vender e não deixa que as pessoas entrem. Bom, como é que as pessoas vão consumir? Né? Antes eu abria as portas, as pessoas entravam. E agora, como é que eu resolvo esse problema? Né? A capacidade de estar negociando outras abordagens, negociando com a própria equipe, né? Flexibilidade de entender que o contexto agora é outro, que talvez eu tenha que ir para o online, que eu tenha que vender por WhatsApp, que eu tenho que fazer outras estratégias, faço um clube de assinatura, eu faço outras, né, abordagens comerciais, enfim. Então, esses são pontos, né? São formas que os soft skills se conectam com várias áreas, e assim a gente tem vários outros exemplos também. Né? Eu acho que é importante a gente dizer que não só para o profissional que está procurando uma vaga, uma oportunidade dentro de uma empresa, para o empreendedor, o soft skill também é super importante, né? A gente tem hoje uma expressão que é mindset empreendedor. Né? O que é um mindset empreendedor? É um conjunto de habilidades, né, e competências que fazem com que esse empreendedor consiga se destacar, né? Consiga ter mais habilidade nas suas abordagens empreendedoras, e a capacidade empreendedora está sendo exigida, inclusive, dentro das organizações. Hoje em dia, eu faço muitas avaliações de assessment, tendo em vista, assim, olhar o potencial empreendedor daquele profissional, né? Então, eu acho que esse é outro ponto bem importante que a gente tem que entender. O empreendedor, né, ou o profissional também tem que ter esse mindset empreendedor. O que é o mindset? Do que é composto o mindset empreendedor? Como eu falei, são várias habilidades, vários soft skills, enfim, que me impulsionam e me capacitam a exercitar o empreendedorismo. Tolerância ao risco, iniciativa, capacidade de execução, orientação à ação, né? Paixão pelo que faz, pelo trabalho. Então, tudo isso, né? Foco no futuro, tudo isso são habilidades e skills que compõem esse mindset empreendedor.
que também é importante. Então, só para lembrar para os empreendedores, também parece que fica muito fora, assim, a soft skill, eu exijo do meu funcionário, não, muito pelo contrário, você também tem que estar se capacitando e desenvolvendo para que você consiga dar conta de impulsionar o seu negócio nesse momento, né, nesse novo contexto. E como é que eu desenvolvo esses soft skills, né? Meu Deus, e agora? Tudo novo, o que eu faço, né? Primeiro, gente, autoconhecimento, né? Eu preciso saber o que eu conheço, o que eu sei, quais são os meus gaps, onde é que eu tenho dificuldade, né? Então, hoje em dia, a gente tem alguns termos em inglês que se usam como upskilling, né? Que quer dizer assim, o que eu sei e eu preciso aprimorar, né? Então, assim, a Lisiane é uma psicóloga, tem todo embasamento e conhecimento psicológico, mas ela quer trabalhar com soft skills. O que ela precisa conhecer? Que ferramentas podem ajudar a Lisiane, por exemplo, a entender mais dos soft skills e a mapear soft skills que ela não conhece, enfim. Então, fazer um upskilling é poder entender até onde eu tenho conhecimento, até onde eu domino, né? E desenvolver ainda mais, né? Aprimorar ainda mais o que eu já conheço, né? Mas para isso eu preciso de autoconhecimento, né? Eu preciso saber quais são os meus hard skills, né? Aquilo que eu preciso, que eu conheço e que eu preciso desenvolver, complementar e aprender um pouco mais, e quais são os meus soft skills, e atuando onde eu quero atuar, né? Visando onde eu quero atuar, o que eu preciso desenvolver ainda em termos de soft skills. Então, o autoconhecimento é muito importante, né? Tem o reskilling também que a gente fala, que é a questão de, bom, se eu quero trabalhar com isso, tem muita gente que muda e faz transição de carreira, precisa desenvolver outras habilidades completamente diferentes daquelas que já fizeram. Então, também é uma forma que a gente tem, né, para aprender novos soft skills, né? Então, assim, bom, isso daqui que eu conheço já não me serve mais, eu já não consigo. O que eu preciso aprender de novas habilidades, né? Então, para poder atuar dentro de onde eu quero atuar. E fazer um mapeamento, gente. Isso eu sei, isso eu não sei, isso eu sou boa, isso eu não sou, né? Eu tenho dificuldade, fala com o marido, fala com os colegas de trabalho, como é que tu me percebe, como é que tu me vê, né? O que tu acha que eu sou boa, onde tu acha que eu sou ruim, né? Então, isso ajuda no autoconhecimento. Experiências, né? É outro ponto super importante. A gente desenvolve muito competências comportamentais, né? E de relacionamento fazendo, se relacionando, não é só lendo sobre isso, né? Eu acho que a leitura, os cursos ali já ajudam, né? O conhecimento, é importante a gente poder conhecer essa linguagem nova, né? Conhecer o que são habilidades, como é que se desenvolve comportamentos, entender um pouco o que é importante para a minha área ou não. Isso, muitas vezes, a questão mais formal do curso, da leitura, isso ajuda. Mas é o fazer, é o dia a dia que vai dizer, né, como é que a gente vai desenvolver, qual é o tempero que a gente vai dar, né, nesse nosso desenvolvimento. Eu vejo que eu tenho mais dificuldade de comunicação, por exemplo. Né? Toda vez que eu faço uma reunião, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de transmitir, às vezes, né, aquela minha ideia, enfim, então, me expondo mais, né, me organizando mais para a próxima reunião. Eu preciso ter uma série de experiências para conseguir desenvolver melhor, né, as minhas habilidades, os meus soft skills. Então, se expor, gente, treinar, né, se colocar à prova, isso é bastante importante, né? E ter uma ideia, assim, ter em mente, né, a questão do lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre aprendendo pro resto da vida, né? Não é aquela coisa, terminou a escola, terminou a faculdade, acabou o curso de pós-graduação, acabou, né? Tá tudo resolvido. Principalmente quando a gente trata de soft skill, porque isso é um aprendizado contínuo, né? No decorrer da vida, a gente vai vendo, né, que um soft skill é mais exigido do que o outro. Por exemplo, vamos pegar eu que sou mãe, paciência, e na quarentena é uma coisa que, assim, eu posso dizer que eu tinha nível 5 e agora eu tenho nível 8, né? Eu desenvolvi absurdamente nesse meio tempo, né? Por quê? Porque a experiência da quarentena, né? A experiência da maternidade me exigiu, me colocou à prova todo dia ali, me colocando um desafio, né? Uma possibilidade de me tornar mais paciente. Então, assim, entender que a gente está em constante desenvolvimento, né? E que a gente está em constante aprendizado e que cada dia a gente vai entender e vai perceber que a gente precisa aprender e desenvolver uma habilidade nova e se dispor a isso, né? Então, eu acho que é isso, Carol. Assim, dei um overview,
né? Iniciei aí o pontapé, dei um pontapé para a nossa conversa. Que bárbaro, Liz, assim, eu adorei, assim, a gente já tinha conversado um pouquinho, né, ontem sobre o assunto e eu confesso que eu tinha né, eu já tinha um conhecimento e fui pesquisar ainda mais e que assunto apaixonante, que fantástico, né, como a gente se enxerga, né, em cada um dos elementos que tu colocaste. E aí eu fiz milhões de anotações aqui, já passo para as perguntas, mas eu adorei assim, que a gente olha algumas pessoas e as pessoas acham que aquele trabalho delas vai ser né, pro resto da vida. E como esse resto da vida está cada vez mais curto, digamos assim, né? Como a gente tem várias vidas dentro da nossa vida. E tu comentaste ali, né, do não saber cozinhar, ou né, não ser uma chefe de cozinha. E eu me lembrei de uma situação que foi criada aqui na UX, do Bionic Cook. Não sei se tu já ouviste falar, mas é um braço robótico que faz lanches. Então, frita pastel, e aí e a gente olha aquilo e realmente assim fica pensando assim, até né, o lanche, né, a lancheria, que é uma coisa que a gente acha que vai ser, que sempre vai precisar de pessoas, hoje já está se colocando em xeque, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso ser além de um braço robótico. Né? Quais são as minhas soft skills para eu realmente, né, me manter no mercado? Nossa, sim, bom, fiz milhões de anotações, deixa as minhas anotações para depois. E vou começar aqui com uma pergunta da própria Annelise, do Campus Farroupilha. Ela coloca assim, boa noite. Quando se fala na indústria 4.0, se pensa na racionalização, robotização e na diminuição do ser humano nas grandes corporações, o que leva a se pensar que as habilidades humanas podem ser negligenciadas. Isso vai de encontro aos soft skills, certo? Como fazemos para compreender a importância das habilidades interrelacionais, tão relevantes ao meu ver? Pois então, né? Eu acho que as empresas elas estão aprendendo a lidar com isso ainda, tá, Carol? Não é uma coisa que está pronta ainda, porque, enfim, se sentiu a necessidade, né, de se atualizar em termos de tecnologia, né? A primeira coisa por quê? Para se tornar competitivo, né? Vamos entender que são negócios, né? Então, assim, o meu vizinho está lá, né? Todo informatizado, todo automatizado, produzindo 2 vezes mais do que eu, né? Então, eu estou correndo atrás, eu tô me preocupando em atualizar, né, a minha empresa e deixar a minha empresa mais competitiva. Ok. Ponto 1, atualizei, tá tudo certo, agora tá tudo informatizado. Quem é que gerencia tudo isso, né? Quem é que aperta o botão? Quem é que programa aquela máquina? Né? Quem é que faz contato com o meu cliente? Quem é que pensa a estratégia do meu negócio? Tem coisas que a gente ainda não consegue informatizar, né? A gente ainda não consegue o robô, talvez até, eu não sei até quando isso, né? Talvez chegue um dia que ele consiga fazer isso, né? Mas assim, ainda não, né? Ainda o ser humano é uma peça muito importante, principalmente dentro dessas questões que a gente pontuou ali, né? Na criatividade, na capacidade de análise crítica, né? Na condição de iniciativa. A máquina vai começar sozinha a fazer alguma coisa? Né? É difícil, ela geralmente tem um input, né? Tem um setup do ser humano ali, vão programar, vão colocar. Então, assim, tem coisas que como eu disse, assim, a máquina ainda não substitui. Só que é importante que o profissional também mostre que isso é um diferencial, né? Eu acho que o que está acontecendo é um pouco isso, assim, por que o empresário ainda está nessa função dessa adaptação? Porque o profissional também ainda não conseguiu mostrar que é aí que ele agrega valor, né? Até então a gente mostrava muito valor na entrega, né? Entregar o meu relatório, produzir aquela peça, não sei o que. Essa era a minha entrega, né? A minha entrega era concreta, né? Era o material que eu entregava, era o produto que eu fazia, né? Então, assim, como a gente falou lá nas revoluções, né? Nas primeiras revoluções, era muito palpável, era muito concreto. No momento que eu, como profissional, consegui mostrar que eu agrego valor no pensamento criativo, né? Que eu agrego valor na minha crítica, olha, será que tem que ser assim mesmo que tem que ser feito?
Tu já pensou que pode ser essa e essa e essa alternativa para o nosso problema? Né? No momento que eu agrego uma negociação importante para a empresa, ele vai começar a entender que, bom, as pessoas têm muito mais valor do que eu imagino. Né? As pessoas entregam muito mais do que eu estou percebendo. O Danilo entrega muito mais do que só a aula que ele dá. Né? A Carol entrega muito mais do que só o conteúdo que ela explica, explana para os alunos, né? Ela entrega desenvolvimento dessas pessoas, ela entrega um estímulo, né? E uma iniciativa pesquisa desses alunos, ela entrega muito mais. Só que isso a gente também tem que aprender a enropar isso, né? A tornar isso atrativo. Acho que tá por esse caminho. E é uma mudança cultural, né? A gente percebe que, infelizmente, ainda tem algumas cabeças que coordenam as empresas e tudo tem que ser muito tangível. Né? E a gente está falando de situações intangíveis. Eu trabalhei alguns anos na área de recursos humanos e, como décadas passadas, né, que a gente tinha que tangibilizar o intangível, né, para conseguir comprovar que aquilo estava fazendo sentido para dentro da empresa e tudo mais. Então, é toda realmente uma mudança, e tu trazendo também os aspectos, né, que hoje é a minha realidade, que é a questão somente, né, da sala de aula, como é super legal isso que tu está dizendo, e aí fica um recado para os alunos, que às vezes eles querem fazer só o que... Aquilo, eles querem o quadrado, eles querem exatamente todos os passos do que tem que fazer. E tem, quando eu faço, né, quando eu dou algum trabalho, eu tenho o critério criatividade. E eles me perguntam, o que tu queres na criatividade? Seja criativo, né? Para responder. Seja criativo. Mas eu acho que é o formato, né, Carol? A gente é o nosso mindset, a gente está num momento de transformação. Eu não acho que assim, a entrega tenha que ser só subjetiva, não é isso que eu quero que as pessoas entendam, né? Muito pelo contrário. Até porque a gente tem hoje uma valorização muito do data driving, né? Daquelas pessoas que são direcionadas por fatos, por dados, né? Enfim, mas isso não é exclusivamente o que tem que ser entregue, né? Ou seja, não é só o trabalho que eu quero que tu entregue, não é só o relatório sobre tal coisa que eu quero que você entregue, né? Mas eu quero que você entregue uma crítica, eu quero que você entregue isso de um jeito diferente, né? Ao invés de entregar num papel com não sei quantas páginas, com não sei o quê, faz um vídeo, faz uma entrevista, né? Pesquisa alguém, né? Faz um filme sobre isso, né? Faz uma analogia com um documentário, me entrega isso de um jeito diferente, né? Onde tem um penso, onde tem uma crítica, e exercita o teu soft skill nesse sentido, né? Eu tô te dando uma oportunidade, né? De ter uma experiência criativa, de ter uma experiência, né? De trabalhar a tua iniciativa, de trabalhar a tua análise crítica, enfim. Mas isso é difícil, tá? Isso não é fácil. Não é fácil. Ainda a gente está naquele modelo mais quadradinho, né? Alguém dá um input e tu entrega aquilo que, né, te pediram. É isso, tá nada. É verdade. E agora uma pergunta da Mariane Frued Melo. Boa noite. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre, ao mesmo tempo que a indústria 4.0 se desenvolve e é uma realidade que vemos cada vez mais, o desenvolvimento e a utilização como marketing de trabalhos e produtos manuais, por exemplo, mochilas de couro cortada, costuradas à mão, cutelaria feitas à mão, alfaiataria personalizada, entre outros. Isso é uma forma das pessoas encontrarem um nicho frente a essa nova revolução industrial? Acredito que sim, né? Eu acho que a gente vai ter, a gente teve muito assim uma questão de padronização das coisas, né? Tudo ficar muito parecido, muito igual, muito, né? Reproduzível, né? Acho que, enfim, porque tu compra uma máquina, essa máquina faz para a Carolina a mesma coisa que faz para a Lisiane, a mesma coisa que faz para o João, a mesma coisa que faz, né? Então, assim, ficou tudo muito igual, a entrega muito parecida. E eu acho que tem essa volta, né? Esse resgate
que eu acho que tem a ver também não só com essa questão assim de contra toda essa coisa da automação, né? Mas também de um resgate das minhas habilidades. Não deixa de ser um olhar para si, um olhar para dentro, e olha, ao invés de eu fazer, né, o sapato, a mochila do mesmo jeito que todo mundo faz, eu vou fazer do meu jeito, vou entregar de um jeito especial, né? Quantas pessoas a gente está vendo aí que nessa pandemia olharam para si e despertaram assim, novas habilidades, né? Tenho aqui vizinhas maravilhosas que me alimentam todos os dias com bolos, com coisas gostosas, né? Enfim, que se descobriram muito também nesse momento de pandemia, descobrindo talentos, né? Então, acho que a gente também está se resgatando um pouquinho, está olhando para si e pensando o que eu consigo. E sabe que muitas dessas vizinhas assim não são cozinheiras profissionais, ou seja, não tem hard skill, não são formadas pela Le Cordon Bleu, lá da França, enfim, mas tem amor, tem carinho, né? Tem uma coisa do cuidado, tem a coisa do... Lembra ali que a gente colocou que uma das soft skills é a questão do serviço, né? Tem essa soft skill, eu quero servir o outro, eu quero fazer alguma coisa pelo outro, né? Então, estão trabalhando em cima disso. Não, e legal isso que tu está trazendo, porque justamente não tem cordon bleu, mas tem essa soft skill que às vezes pode superar essa hard skill, né, de ser uma super chefe, né, fantástica. Faz um bolo simples, mas delicioso, que é aquilo que tu quer comer, né, naquele momento, assim. Também supre não que o chefe lá da Le Cordon Bleu vai perder o seu valor, né, mas assim, tem espaço, sabe, tem espaço para cada um desses nichos, né. E aí tu falando, né, a gente está cada vez mais nesse movimento do it yourself, né, o faça você mesmo, né, e que a gente percebe que são as pessoas misturando, né, as hard skills com as soft skills, uma forma diferente de ver o mundo. Ou me concentrar nas perguntas para não sair falando. Agora a pergunta do Nilo Barcelos do Campos Viamão. O que a Lisiane poderia dizer sobre o quanto os cursos profissionalizantes, técnicos ou superiores, abordam as soft skills? Como ela vê o desenvolvimento das soft skills ante as hard skills na educação formal? Nossa, super pergunta, assim, porque eu acho que a gente está num processo, me digam vocês, né, que são aí da área acadêmica, de reflexão sobre isso, né, muito importante, porque, assim, eu acho que a universidade, as escolas, elas têm um papel bastante importante, que é trazer o que é um fundamento, né, a base. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu amo soft skills, mas eu sou uma pessoa muito ligada à questão técnica, fundamentação teórica, entender mais a fundo, aí, sabe? O meu lado hard skill ele é forte também, porque eu gosto de me aprofundar. Eu acho que a gente não pode ser leviano e achar que porque leu no Google, porque viu, não sei o que, porque o fulano contou, eu já sei sobre o assunto. Né? Então, assim, eu acho que a universidade ela tem um papel muito importante, né? Não só universidades, escolas, enfim, de trazer essa base, né? Esse conhecimento técnico, esse hard skill que é o que fomenta, né? Que dá estrutura para que a pessoa consiga construir o seu diferencial com o soft skill. Agora, o quanto esse soft skill está sendo hoje estimulado nas universidades, eu acho que vai de cada linha e de cada universidade, sabe? Tem algumas que eu vejo, assim, super focadas nisso, né? Então, eu fui o ano passado para os Estados Unidos e fiquei lá na ECAR, onde eu fiz o curso do MP, né? Que é uma avaliação para mindset empreendedor, e ali eles têm um núcleo de desenvolvimento de lideranças, né? Então, eles têm curso só de soft skills, só para desenvolvimento de líderes mesmo, né? Então, ali tu já vê que a universidade tem uma preocupação, né, em trazer, e são todos cursos, assim, experienciais, né? Então, assim, são um grupo, né? São dinâmicas, são tarefas, Então, não é o conceito de liderança, é o desenvolvimento de soft skills para a liderança, né? Então, assim, eu acho que isso está se construindo, tá? Eu acho que à medida que a gente vai entendendo a importância,
né? Que isso o diferencial que uma habilidade traz para o profissional, a universidade vai começar a olhar e vai começar a entender que isso também é papel dela, né? A gente já tem cursos aí, escolas que trabalham só com desenvolvimento de soft skills, cursos que trabalham só habilidade de comunicação, de mediação de conflitos, criatividade, né? Tem temas aí que são trabalhados já e que eu acho que cada vez mais a universidade, o meio mais acadêmico vai ter que puxar isso, como professores que nem você, que pede e avalia por criatividade. Isso não deixa de ser, né? Tu tá olhando e querendo que os teus alunos desenvolvam um soft skill. Não, e falando isso, também é super interessante, porque a gente também tem que começar a se acordar, né? Nós, como estudantes, né? E aí também fica de novo um recado para os queridos alunos, já aconteceu de, né, trabalho em grupo, os grupos são formados, mas infelizmente tem aqueles alunos que esquecem de ir nas aulas e aparecem, né? E aí estão sem nenhum grupo. E né, daí é aquele trabalho, sair a justa do professor para colocar ele num grupo. Isso é uma coisa que as pessoas podiam aproveitar para, né, melhorar os seus soft skills, né? Pegar aquele aluno problema para dentro do seu grupo, justamente para desenvolver. Então, não fazer só grupo com os amiguinhos, né? Com quem gosta, né? Com quem entende. Eu digo para eles em aula, mas tu não escolhe com quem tu trabalha, né? Ou tu só trabalha com quem tu gosta. Nossa, né? Que chique. Exatamente. Eu acho que é isso aí, Carol. Eu acho que a experiência, né, como a gente falou, é um ponto importante. Então, assim, a gente precisa sair da zona de conforto, né, para ter aprendizado. A gente sabe que né, se a gente pegar as teorias de aprendizado, né, as mais recentes, elas falam disso, né, que tu só realmente consegue desenvolver um novo aprendizado no momento que tu sai daquilo que é confortável, que tu domina, né, que te exige um pouco. Então, e desenvolver uma habilidade não é diferente, né? Se eu domino tal coisa, eu não estou desenvolvendo ela, eu estou praticando, simplesmente atuando, né? Agora, se eu me exponho a uma coisa diferente, eu vou ter que trabalhar aquilo de um jeito diferente. Então, pode dar tudo errado, né? E aprender essa coisa que deu tudo errado, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, né? Que eles dizem, ai, prof, mas se eu fizer diferente, pode dar tudo errado. Show! Se der tudo errado, tu vai aprender muito mais do que se der tudo certo. E aqui, né, no ambiente da escola, é o local realmente para a gente errar, né? Eu sei que isso está mudando bastante nas empresas, né? Cada vez mais as empresas valorizando alguns erros como forma de crescimento. A gente tem como um grande exemplo o Jack Welch, que quando era, né, usa o termo estagiário, mas acho que ele não era estagiário, ele tinha um cargo bem base na empresa e fez assim uma transação financeira que perdeu, né, muitos dinheiros para a General Electric. E o chefe dele não quis demitir. O chefe dele disse, bom, esse foi o curso de te ensinar, né, a não fazer mais bobagem, de repensar e tudo mais. Isso é algo também que eu acho que estimula soft skills, né, dentro do ambiente organizacional, esse espaço também para errar. Não sei o que você pensa disso, sobre essa questão do erro. Eu sei que é difícil na empresa, porque a empresa está sempre buscando resultados, né, positivos. E eu percebo que essa questão do erro, ela tem um ponto muito importante quando a gente fala nas empresas. Eu acho que assim, ninguém faz alguma coisa tentando errar, né? A gente sempre faz tentando acertar. Vamos entender, vamos partir deste, né, pressuposto que eu acho que a gente faz na tentativa de executar o melhor. E se o erro acontece, o que eu posso fazer com isso, né? Como é que eu posso me aproveitar de uma situação que não foi a ideal, que não foi a que eu imaginei? É realmente aprendendo com isso. Só que, assim, o que eu acho? Antes se trabalhava muito na correção, né? Tu dava um feedback corretivo, né? Então, assim, não é assim, é assado, você errou aqui, você fez aqui. Agora a gente está trabalhando com a capacidade de o que você aprendeu com isso? Né? O que não deu certo, mas o que tu entende? Por que não deu certo? Onde tu avalia que tu errou? Né? Então, eu acho que não é estimular o erro, mas é problematizar, né? É criar crítica em cima do erro, para que a pessoa realmente
aprenda a fazer diferente, né? Porque senão ela pode repetir a coisa, se ela não entender onde ela errou, ela repete, ela erra de novo, concorda? Né? Então, se eu não trabalhar criticamente em cima e questionar e desenvolver e tentar problematizar, eu não vou ter uma mudança de comportamento em cima daquilo, e eu não vou ter um aprendizado. Né? Então, acho que as empresas não têm que valorizar o erro, mas elas têm que entender que é uma oportunidade de fazer a pessoa aprender, né? A atuar de um jeito diferente, muito mais do que fazer uma correção, de dizer, não faça assim, né? Mas tu tem visto essa postura nas empresas de errou, vamos aprender, em vez de errou, né? Pronto, até Olha, embora. Tu tem visto isso nas empresas? Eu tenho visto, e principalmente nessas empresas que já surgem dentro desse modelo da nova economia, né? Tu pega as startups, o negócio é errar, né? Tem muitas que não dão certo por causa disso, né? Mas elas erram, né? E aprendem rápido e refazem, enfim, e aprendem com seus erros. E eu acho que quando as pessoas, hoje as empresas falam muito, porque eu quero inovar, porque eu quero deixar de ser uma empresa tradicional, porque eu quero, né, me modernizar, tu não vai te modernizar nunca se tu não te permitir, né, errar. Então, eu estou vendo que elas estão se tornando mais flexíveis até por necessidade, tu entendeu? Porque se eu me proponho a inovar e a fazer diferente, eu vou errar a mão. Em algum momento eu não vou acertar, né? E então eu estou vendo que elas estão aprendendo mais com seus erros, sim. Bom, isso aí é a regra básica da startup. Erre rápido, né? Isso, rápido. Erre rápido. Legal. E tem um comentário do Cristiano Soares, ele diz assim: como é importante ter acesso às novas experiências, fatos que vivenciamos são muito integradores. Gratas surpresas com contribuições inesperadas de pessoas que não teríamos oportunidade de conviver e trabalhar juntos. Que isso acho que faz parte também das soft skills, né? De estar aberto, de escutar o colega, isso eu não comentando, né, que essa questão do isolamento cortou o momento do cafezinho, e que o momento do cafezinho era um momento assim de criações, de ideias, né, de momentos de daqui a pouco ter um insight. Uhum. Tu tem visto que as pessoas estão buscando alguma outra alternativa a esse momento do cafezinho? Eu super acho, assim, né? Eu mesmo sou uma, né? Os grupos de WhatsApp, de Telegram agora são a minha diversão, né? Porque, enfim, a gente não tem o cafezinho, mas a gente continua de alguma forma, né? Podendo se conectar com as pessoas. É só a gente não deixar a gente não pode deixar de fazer o que a gente quer fazer, né? A gente tem que ver alternativa para executar o que a gente quer dentro do que é possível, né? Então, assim, eu acho que, bom, se eu não consigo mais conversar com meu colega no cafezinho, eu já vi gente marcando rap, fazendo rap virtual. Eu fiz com meus colegas esses dias da oitava série, né, da oitava série lá do ensino meus colegas de primeiro grau. A gente se reuniu, né, depois de sei lá quanto tempo, né? Não vamos pouco aí, tempo, né? Pouco tempo aí, né? E a gente trocou ideias, enfim, botou um papinho. Então, assim, dá para fazer. Né? Tem formas. Eu tenho grupos aqui de amigas que, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, Bia, me diz como é que tu faz tal coisa, me diz como é que faz isso, como é que faz aquilo, papapá, né? Então, eu acho que a gente pode criar canais alternativas, enfim. Eu vi tantas ferramentas legais acontecendo aí, do pessoal adaptando seu jeito de trabalho, de criar, né? Tem uma ferramenta muito legal que eu gosto, que é o Mural, que tu pode trabalhar com um grupo, e o grupo vai lá, sabe aquele post-it que tu colava na parede lá quando tu estava fazendo o gerenciamento ou o Scrum? Tu faz virtual, né? Tu faz pelo Zoom, tu vai lá e cola no mural um post-it junto com o outro, debate, enfim. Então, gente, não é o ideal, né? Não é o ideal. Eu acho que nós somos seres humanos, somos seres relacionais, somos seres de contato, a gente necessita e a gente quer, né? E a gente vai vai voltar, né? A gente vai voltar a se abraçar, a gente vai voltar a trabalhar junto, a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar. Só que a gente precisa ser resiliente, a gente precisa desenvolver aí uma skill, né? Uma habilidade de poder ser criativo, de poder ter uma inteligência emocional, de aguentar a ansiedade, né? De trabalhar de outra forma, de não deixar de se comunicar, não se frustrar,
né, com o que não pode e tentar olhar a coisa de um outro jeito, né? Ou desenvolver uma alternativa para canalizar aquele meu desejo. Então, eu acho que tudo dá. Nossa, que fantástico, assim, a soft skill está aí, né, batendo na nossa porta, já entrou, até nem está só batendo, já entrou, né, o momento super legal que tu falaste, né, que realmente esse momento de pandemia só deixou mais claro, deixou mais na nossa vista de como a gente precisa desenvolver e que realmente é a forma de estar nesse mundo 4.0, ou como alguns outros autores dizem, que é a revolução do conhecimento, né? E esse conhecimento muito além do técnico, né? Esse conhecimento da maneira mais holística, né? Sim, do nosso autoconhecimento também, exatamente, né? Em todos os aspectos. Assim, só desses 10 itens que o Fórum Econômico Mundial trouxe, dava para fazer uma live de cada um. Dava para fazer. São elementos que são extraordinários e fantásticos. Lise, já estamos aí no nosso tempo. Assim, muito, muito obrigada. Tu super enriqueceste e abrilhantaste, pelo menos a minha noite, com certeza absoluta, porque eu adorei te escutar, né? Pelos comentários que eu estou vendo por aqui, abrilhantaste mais noites. Muito, muito obrigada. E agora eu vou te pedir, então, para tu fazeres um encerramento, né, da tua fala. Nossa, Carol, eu agradeço o convite, né, de vocês, enfim, de abrir um espaço para falar um pouquinho sobre esse assunto, né, para abrir a mente das pessoas, né, de poder trazer algum tipo de contribuição, que é a contribuição que eu acho que eu posso dar nesse momento, né. Então, acho que tá todo mundo, quando faz uma live, quando dá uma palestra, quando faz um encontro, quando tá tentando dar, né, se doar um pouquinho para o mundo. Então, eu fico muito feliz, né, de poder me doar um pouquinho para vocês também, né, de dizer um pouquinho do que eu sei, de contribuir um pouquinho, né, e de alguma forma de plantar uma sementinha de reflexão na cabeça das pessoas aí, né, de um olhar novo para as atividades, para a sua carreira, né, para o mercado, né, para o mundo, enfim. Então, super agradeço, estou super à disposição. Vou fazer um merchan, se vocês quiserem me seguir como profissional, @Lise Abreu no Insta e @hubpeople.s para seguir minha empresa. Ali também tem um monte de conteúdo sobre soft skills, se vocês quiserem continuar aprendendo ali no Instagram da Hub, tem muita, muita coisa. Já quando sair da live aqui, já vou lá para o Insta para seguir. E vou pedir, por favor, aí para o pessoal colocar nos comentários os 2 arrobas para a gente seguir ali, seguir a Lise, seguir a Hub People, e com certeza deve ter conteúdos extraordinários, só pela amostra que a gente teve aqui na live, com certeza maravilhosos, mas muito, muito obrigada por esse teu tempo e por essa tua empatia, né, conosco, né, de poder dividir todo esse teu conhecimento fantástico, extraordinário. Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Agradeço. E agora, então, encerrando a nossa, né, hoje, então, fechou o nosso ciclo de lives sobre gestão de pessoas, super bem, né, fechando com chave de ouro. E a partir da próxima semana, então, teremos as lives da área de contabilidade e finanças, lembrando que daí serão nas quintas-feiras, às 19 horas. No dia 10 de setembro, a gente vai ter sobre processos de abertura e encerramento de empresas. Dia 17 de setembro, informações contábeis para tomada de decisões. Dia 24 de setembro, entendendo a gestão de custos, a precificação e o fluxo de caixa da sua empresa. Dia 1º de outubro, investimentos disponíveis e como utilizá-los. E dia 8 de outubro, reforma tributária. É um prazer recebê-los aqui nas nossas lives. É um prazer a gente dividir todos esses conhecimentos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite e até a próxima live.